Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. Para a gente dar início, vou dar os nossos recadinhos, que a gente lembra que tem palestras todos os dias, com exceção às sextas-feiras, onde a gente tem um trabalho diferenciado para dependentes químicos e familiares. Então é sempre bom lembrar que quem conhecer alguém que esteja passando pelo problema, é só estar conversando com a dirigente do dia para estar pegando mais informações. A gente lembra também do nosso trabalho social, que consiste na distribuição de 70 cestas básicas para as famílias cadastradas. Então, a gente pede sempre que quem puder estar colaborando com alimento não perecível, a campanha é permanente. E também a gente tem a distribuição de lanches todos os sábados para os moradores de ruas, aqui nas intermediações de metrô Carandiru, Tietê. Tá? Quem quiser estar participando, é muito bem-vindo. É importante lembrar também que, por falta de espaço físico, a gente não está mais recebendo roupas, nem sapatos, nem brinquedos. Né? Infelizmente, a gente não tem onde estar armazenando. Então, até segunda ordem, não estamos recebendo esse tipo de doação. Tá? Os alimentos perecíveis, eles permanecem e são sempre muito bem-vindos. Então, para a gente dar início, a gente pede que quem puder estar desligando o celular ou colocar no silenciador, para a gente não ter nenhuma interrupção e aproveitar ao máximo a palestra de hoje. Tá? Então, assim, já envolvidos na paz desse ambiente, elevemos nosso pensamento a Deus, nosso Pai, e agradecemos pela vida, por mais esse dia lindo que se inicia, repleto de oportunidades, nos convidando à renovação. Renovação de pensamentos, renovação de sentimentos, renovação de atitudes e hábitos, para que possamos, a cada dia, fazer mais e melhor. Que essa paz e tranquilidade permaneça conosco nessa manhã, e que nossas mentes e corações estejam abertos, para que possamos armazenar ao máximo o que será passado hoje, e que assim, ao sairmos daqui, possamos ser semeadores dos ensinamentos do Pai. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos, aqueles que nos acompanham também via internet. Nós desejamos um excelente domingo para iniciarmos. Hoje, nós vamos trazer um tema do livro Para Uso Diário. É um livro psicografado pelo médium Raul Teixeira, pelo espírito de Joanes. O texto, ele tem um título bem sugestivo, mas um tanto surpreendente. O título é Trabalhe no Bem. Interessante que quando nós falamos em trabalho, dentro de qualquer seara doutrinária, nós lembramos do quê? Do trabalho espiritual. Sempre o trabalho espiritual. Que é o que nós aprendemos, é o que nós ouvimos, é o que nós estudamos. Para que nós, espíritos, possamos progredir, nós temos que trabalhar a nosso favor. Não é? E que maneira nós podemos progredir trabalhando espiritualmente? Tanto encarnados como desencarnados. Quando desencarnados, nós trabalhamos estudando, praticando a caridade, não é? O auxílio ao próximo, para que nós possamos refletir, meditar sobre tudo aquilo que nós já fizemos de forma equivocada, para que possamos ir corrigindo, e também sobre tudo aquilo que nós ainda não fizemos e que está ao nosso alcance para fazer. Quando reencarnados, a tarefa é um pouco maior, porque além de nós termos esse lado para ser ajustado, adaptado, nós estamos encarnados. Nós temos uma vida física, uma vida material também para darmos conta. Então, nós temos as convivências que são problemáticas. Nós temos aquelas convivências que são satisfatórias. As problemáticas, nós sabemos que nós temos que ajustá-las. Nós temos que fazer o possível e, às vezes, até quase o impossível para podermos conviver. O que não é fácil. Mas isso nos é tão comum. Porque precisamos disso. Porque se fosse tudo um mar de rosas,
vamos dizer assim, né? Esse mar de rosas, entre aspas, nas nossas convivências reencarnatórias, nós não aprenderíamos. Por quê? Porque, infelizmente, nós ainda precisamos de alguma alavanca que vá deslanchar os nossos potenciais para que possamos aprender. É essa a verdade. Porque senão nós, comodamente, nós nada fazemos. Então nós precisamos daquelas motivações, e nem sempre essas motivações são felizes ou menos sofríveis, para que nós possamos desenvolver aqueles potenciais que nós temos já desenvolvidos em germe, mas ainda tão latente na prática. Então nós temos que praticar. E a vida em si, o dinamismo da vida, faz com que nós pratiquemos isso. Mas não é isso que fala o texto. Interessante, não é? Isso é o que nós lembramos quando nós falamos em trabalho, dentro da doutrina. Ele vem falar justamente do trabalho material. Olha que interessante. Da nossa profissão, das profissões que nós exercemos como espíritos encarnados. Então nós vamos deixar hoje, não é? Hoje, eventualmente, a segundo plano, o espírito desencarnado. Nós vamos falar de nós aqui, encarnados, exercendo profissões, como nós desenvolvemos esse nosso potencial já adquirido para que possamos fazer o melhor. Isso vai refletir no espírito. Lógico, mas isso nós vamos falar depois. Primeiro nós vamos falar como desenvolver esses potenciais que a presente encarnação nos oferece. A nossa atividade profissional, diga-se de início, seja ela qual for, não importa. Aos olhos de Deus, não existe a menos ou a mais importante. Todas são importantes. Todos nós somos necessários. Tanto no âmbito social, como no âmbito profissional, propriamente dito. O que seria, né, de alguns profissionais de alta hierarquia, se não fosse os de mais baixa hierarquia? Só que para Deus isso não tem a mínima importância, não tem a ver com moral, não tem a ver com posição como espírito, não tem a ver nada disso. Nós temos aquilo que precisamos, em primeiro lugar. A profissão, ela está altamente, se não dizer quase que totalmente, não é? Interligada àquilo que precisamos aprender e aquilo que nós precisamos desenvolver como espíritos, sem falar que, através da profissão, nós vamos servir ao outro, ajudar naquilo que o outro necessita. E todas as profissões são assim. Toda profissão, ela nos ajuda ao adquirirmos o conhecimento da mesma, né, para desenvolver todos os potenciais intelectuais e até morais que nós temos, como vai ajudar ao outro. A princípio, quando nós estudamos, aprendemos uma profissão, nós vamos pensar no quê, primeiramente? Em que nós vamos aplicar aquilo. E, sequentemente, nós vamos pensar em quem vai receber. Mas não é bem assim. Nós temos que pensar também no que nós estamos aprendendo e adquirindo com aquilo. É no nosso enriquecimento íntimo com aquele conhecimento. Por uma coisa básica, por uma questão espiritualmente essencial. A partir do momento que nós, espíritos, aprendemos, seja lá o que for, útil e benéfico, nós não esquecemos nunca mais. É nosso. É uma aquisição. Faz parte. É por isso que, muitas vezes, nós nos deparamos com algumas profissões ou alguns potenciais que nós temos, e também do outro, às vezes nós verificamos isso no outro,
tão fáceis de serem aplicados, tão fáceis de serem desenvolvidos. Por que será? Nossa, aquela criatura aprendeu rápido? Pode ser. Pode ser. Mas também pode ser que ele esteja novamente executando uma tarefa, uma profissão que ele já conheça. Isso como espírito é comum. É muito comum. É aquilo que nós chamamos de vocação. Olha, o fulano tem a vocação para a medicina. Olha, o ciclano ele tem uma vocação incrível para lidar com o público. O outro, nossa, nasceu vendendo já. É vendedor nato. Por que será? São potenciais nossos como espíritos já desenvolvidos. É o que se, né? Aí nós colocamos lá o sinalzinho de igual, se determina a vocação. A criatura tem vocação para aquilo. Ela já conhece, ela sabe. E quando está aprendendo o novo, para o espírito é aquela descoberta, não é? É a descoberta. Onde ele deve, aí vem a questão do dever, onde ele deve abraçar essa descoberta e esse novo conhecimento com todo amor possível. Ah, mas é difícil. Claro que é difícil. Claro que é. Por isso que se chama amor. Porque amar não é fácil. Né? Apaixonar é fácil. A paixão é fácil. Agora, o amar é algo que vai se tornando intrínseco. Ele vai se enraizando dentro do nosso íntimo e ele aflora na prática. E isso também está ligado à profissão, à área profissional, não é? Nós compreendemos que a maioria, isso não adianta nós dizermos que não, não é bem assim, é assim. A maioria nunca está contente, principalmente ao que se refere à faixa salarial. Mas vamos perceber que são fatores independentes. Temos que admitir isso. Uma coisa é o quanto se ganha para executar a profissão. Outra coisa é a profissão executada. São duas coisas diferentes. Quando se ama aquilo que se faz, quando a profissão é desenvolvida com amor, não é? O salário, vamos dizer assim, né? A parte substancial da matéria, ela fica até a segundo plano. Ah, mas isso, pelo amor de Deus, está sonhando em dizer um negócio desse, né? É porque a realidade bate, é lógico. Nós temos várias coisas a fazer na vida material, onde nós precisamos do dinheiro, precisamos do sustento. Aí nós nos damos conta, poxa, estou ganhando pouco. Sim, só que com todo o potencial adquirido dentro da profissão, eu posso me esforçar para ganhar um pouco mais, porque eu estou precisando. Aí nós vamos encontrar uma outra diferença, um outro paralelo a ser traçado. Uma coisa é precisar realmente. Outra coisa é querer por ganância, é querer por ambições que às vezes nos descontrolam e nos leva a patamares não aconselháveis e não atingíveis. Não é? Agora, quando há uma real necessidade, aí sim. Aí a própria espiritualidade vai nos direcionar, vai nos dar o caminho para chegarmos a esta necessidade para que ela seja aplacada. São os chamados sinais, que às vezes naquele rebuliço do dia a dia, aquela coisa toda, nós não percebemos. Mas eles acontecem, eles aparecem. Mas será que eles nos aparecem só quando nos é necessário? Nem sempre. Às vezes é um teste para a nossa intenção. É onde nós temos também que ficar atentos. Será que, se eu for por este caminho, eu vou ganhar mais? O que eu vou fazer com esse ganho a mais? E muitas vezes esse ganho financeiro a mais, ele vem acompanhado de cargos superiores, lideranças, autoridades,
O que será que eu vou fazer com isso? Isso está diretamente ligado também à nossa intenção profissional. Será que eu adquiri aquela profissão pensando no que eu posso fazer dela em favor de mim e do meu próximo? Ou será que eu adquiri essa profissão porque ela é muito rendosa? Ou será que eu adquiri essa profissão porque ela vai fazer com que eu tenha cargos onde eu possa comandar, liderar? Em outras palavras, onde eu possa dominar, mandar. Porque muitos de nós têm essa sede de domínio, de comando. Isso é inegável. Nós temos. Às vezes a questão ela é tão difícil de ser tratada que somente a psicologia poderá compreender. Porque existem espíritos que têm essa necessidade de uma forma tão grande e tão absurda que ele não controla. E quanto mais alto ele consegue um posto de comando, mais ele quer. Ele não consegue se manter no nível que ele atingiu. Aí, quando acontece essa questão, a questão financeira nem está envolvida. Ele já nem percebe o quanto ele ganha. Ele está percebendo o cargo que ele ocupa. O que para ele é de suma e primária importância. Ele está trabalhando no bem? Com certeza não. Com certeza não. Porque ele está voltado para ele, para o que ele está conseguindo, para o que ele já conseguiu, e é pouco. Ele quer mais. Ele quer mais. E precisamos estar muito atentos com isso. Porque é como uma bactéria. É um vermezinho que vai corroendo o bom senso. E a realidade da vida, da natureza, que é o trabalho para o bem. Ele esquece a que aquela função está direcionada. Ele está pensando nele, no cargo que ele atingiu, naquele título bonito e famoso que ele vai poder ostentar. Agora, voltando à questão do trabalhar no bem. Maravilhoso aquele que faz qualquer atividade com boa vontade. Gente, o trabalho, tá lá, Livro dos Espíritos, livro 3, que fala das leis naturais, das leis divinas. Uma das leis é a lei do trabalho. Por que será, né? Porque nós, espíritos criados por Deus, nosso Pai, não podemos ser ociosos. Não existe isso, não é natural. Não é natural. A ociosidade, ela não é natural. É problema. Há algum problema aí. Isso tanto espiritualmente como materialmente. O espírito encarnado, ele trabalha materialmente, ele precisa. Já dissemos isso. Ele tem uma matéria a ser sustentada. Ele precisa disso, né? Como espíritos, nós temos as duas coisas. Trabalhar a parte espiritual, trabalhar a parte material. E quando ele abraça essa profissão, seja ela qual for, de boa vontade, ele passa a amar a profissão. E cada dia que ele vai para o trabalho, que ele se dirige para o trabalho, seja o dia que for, seja o horário que for, só dele pensar no que ele vai encontrar, já é uma satisfação, é uma realização. Isso é realmente amar o que faz. É sentir alegria em ir até o trabalho. Ai, mas eu tenho aquele colega que nunca está de cara boa e é obrigado a trabalhar comigo. Ali, né? Do meu lado. O que será, né? Por que será? O que será que isso acontece? E é tão comum, não é? Isso pode acontecer mesmo. Mas e aí? Aonde está o nosso verdadeiro amor ao trabalho e o nosso papel como cristão e como espírita? Ou seja, a religião que for, mas principalmente o nosso papel dentro da natureza humana. Qual seria? Não seria isso uma prova, talvez?
um teste, para saber até onde está o nosso nível de relacionamento profissional com um colega de trabalho? Com certeza. Com certeza. Porque a maior parte das profissões tem o seu ambiente de trabalho como o maior período do dia de convivência. Às vezes convivemos mais com os nossos colegas de trabalho do que com os nossos familiares, dependendo da profissão. Então, a relação ela tem que ser boa. Mas adianta culpar o colega? O meu colega que está sempre de cara feia, meu colega que está sempre resmungando, meu colega que não está contente com o salário. E eu fico ali ouvindo, né? Ouvindo. Qual será o nosso papel nessa questão? Será que nós temos que, por causa disso, desgostar da profissão? Vocês acham que tem alguma relação com a profissão? Não. Pode ter relação com o ambiente de trabalho, com algum irmãozinho especificamente, não é? Ou com as necessidades que nós vamos encontrar pela frente, as nossas necessidades como espírito para conviver. Porque se for a questão do ambiente, eu vou mudar de emprego. Eu vou mudar, eu vou sair desta empresa, desse local em que eu trabalho, vou continuar exercendo minha profissão em outra. Tudo bem. Pode ser que o problema resolva. Pode ser. Pode ser que não. Mas o problema continua. Não é possível. Eu saí dessa empresa e encontrei uma pessoa. Será que o problema está na empresa ou nas pessoas com quem eu vou encontrando? Não. Eu preciso parar para pensar no que eu estou pensando, como eu estou me portando e como eu me posiciono. Porque se eu começo a passar por diversas empresas, por diversos ambientes de trabalho, e o problema persiste, é bom eu rever meus conceitos. Ou me rever, na verdade. Não é? A postura é minha, eu que tenho que mudar de postura. Agora, existem tantas profissões que mexem realmente com o nosso íntimo, com a nossa postura. Por aí nós vemos como a profissão está entrelaçada a nós como espíritos. É aquela profissão que nós precisamos realmente. Porque ela fez com que eu mudasse. A partir do momento que eu passei a exercer minha profissão, depois que eu concluí meus estudos, aprendi aquela profissão, nossa, eu mudei. Se mudou para melhor, ótimo. Era isso mesmo que você precisava. Mas, de repente, eu mudei para pior. Isso existe? Não. O espírito não retrocede. O que pode ter acontecido é que a profissão nos deu a motivação, ou então arrancou de nós tendências e características que nós já tínhamos. Só que nós não tínhamos a oportunidade de revelar, de atuar com elas. Aí é complicado. Um fator preponderante nessa questão, e que influi em todas as profissões, é caráter. O caráter, ele se revela em qualquer exercício profissional. Principalmente, e quando não, né? Nós lidamos com terceiros. Todas as profissões lidam com terceiros. E quando se envolve um caráter duvidoso, seja a função que for, é preocupante. Altamente preocupante. Porque o caráter ele pode estar totalmente revelado no resultado profissional daquela criatura. Vai prejudicar o outro? Com certeza vai. Mas quem será o maior prejudicado? O próprio profissional. Com certeza. Ele trabalhou para o bem? Mas como é que ele fica espiritualmente? Ele não fez aquilo que estava determinado antes dele reencarnar? Ele não estudou, ele não aprendeu aquela profissão? Não era aquela profissão que ele tinha que desenvolver? Era. Então é meio papel cumprido? Depende. Se ele exerceu bem essa profissão, papel totalmente cumprido.
né? Vai passar para a próxima etapa, talvez até vir a exercer a mesma função novamente, não sabemos, ou então já para passar por um outro tipo de aprendizado. Agora, como ele tem o livre-arbítrio, ele pode exercer a profissão da maneira como ele quiser, não pode? Pode. Da maneira como o seu caráter, a sua índole, as suas tendências o levarem a desenvolver. E aí? Estaca zero, não é? Vai ter que voltar novamente na mesma profissão e fazer tudo de tudo diferente. Com um detalhe, além de fazer tudo diferente, vai ter que resgatar os débitos adquiridos do pretérito. Então, olhe como é importante, isso nós temos que perceber, queridos companheiros, que como é importante o nosso fator profissional. Ele é muito importante. Ele vai revelar muito de nós. Ele vai fazer com que possamos aprender muito também. Reforma íntima está envolvido. Quantas não são as profissões onde nós vemos situações que faz com que tenhamos atitudes, tomemos decisões, não é? E às vezes são benéficas. Isso vai ajudar muito. Quantas profissões não são aquelas que fazem com que paremos para pensar em muita coisa? Profissões ligadas à vida de uma pessoa, por exemplo. São inúmeras. A maioria implica uma vida pessoal. Como não? Área da saúde, é a primeira que nós pensamos, né? Área da saúde, está ligada à vida da pessoa. Sim, claro, olha a responsabilidade. Olha aí um caráter duvidoso agindo nessa profissão. Como é perigoso. Não é? Nós temos aqui, o próprio Espírito Joanes, ele cita algumas profissões. Ele fala assim, se você é motorista, condutor de um veículo, olha a sua importância. Cuidado ao locomover aquelas pessoas. Faça o seu trabalho com extrema responsabilidade, com boa vontade, pensando que aqueles destinos dependem de você. Olha que coisa boa, eu sou o responsável por isso. Então eu tenho que fazer da melhor forma, não é? Vou conduzir essas pessoas até a uma localidade. Ele cita depois, a você que prepara um alimento. Oi, Flavinha. A você que prepara um alimento. Olha como é importante colocar aquela vibração amorosa. Toda aquela... Gente, o alimento ele é mágico. Tá? Quando nós estamos preparando um alimento, quem trabalha com o alimento, sabe a alquimia, a magia que existe ali. E ele é captador de qualquer tipo de vibração. Olha quando nós colocamos todo o nosso amor, toda a nossa vibração amorosa, ao prepararmos um alimento. Não é? Porque quem vai comer, sente. Às vezes aquela questão, nossa, mas essa comida está ruim. Será que a comida foi preparada? Foi? Tá certinho. De acordo com a receita, os ingredientes, está tudo certinho. Alguma coisa aconteceu. Ou então aquela receitinha que a gente vê assim, fala assim, eu vou mudar alguma coisa aqui. Às vezes é puramente intuitivo, né? Uma inspiração, eu vou mudar alguma coisa aqui, que acho que isso aqui vai casar melhor com isso, não sei o quê. Nossa, a coisa fica surpreendente. Não é? E quem come vai achar maravilhoso. Lógico, é todo o carinho, é todo o amor, né? E a responsabilidade de quem o prepara. Ele fala da costura, olha que interessante, para você que confecciona. A confecção, ela significa o quê? A roupa significa o quê? O abrigo. A roupa é o abrigo do corpo. Não é? E quando ela é feita de forma carinhosa, ela abriga de forma calorosa. É como um abraço. Não é? Aquele que a confecciona. Olha, são detalhezinhos que passam tão desapercebidos por nós e que fazem tanta diferença lá no final. Ele coloca aqui, né? Se você trabalha na área da informática, fala aqui. Olha como é. Essa é complicada. No momento ela está complicada. Mas existe o quê? Existe aquela sensação
de trabalhar dentro do progresso, da evolução da tecnologia. Então, isso já é um motivo para se trabalhar com afinco e com amor. Não é? Olha, eu já estou seguindo os passos de algo que progrediu dentro da natureza humana. Só que a questão é, será que é somente quem trabalha ou quem faz o uso? Uma coisa está interligada à outra. Não é? Como é que foi desenvolvido aquele trabalho? Com que finalidade e para quem foi direcionado? Então, aí existe toda uma cadeia de responsabilidades e boas intenções. É mais ou menos isso, Sérgio? É por aí. É que dessa área eu não entendo, mas ele entende. Mas dentro do contexto geral, como profissão, é mais ou menos isso que ele enfoca. Não é? Essa responsabilidade dentro desse avanço tecnológico, que o avanço tecnológico, ele às vezes, ele ilude, não é? Cria aquela expectativa muito grande. É como uma paixão, né? A pessoa se entrega e vai, quando vê, a coisa não é tão simples assim. Não é tão simples assim, porque ela cai na questão das consequências. Nós vamos lá, ver o risco lá nas consequências. Quando se trabalha na área da saúde, como nós já falamos, essa área ela é assim, né? Ela é muito delicada. Ela é muito delicada trabalhar com o ser humano na parte de sua saúde física. Porque hoje nós sabemos, até a ciência já sabe disso, como essa parte do cuidado da saúde física vai para a parte psicológica, a parte espiritual. Então, quando ela está sendo bem cuidada, apesar que nós sabemos que as questões vêm do espírito, mas quando já está o reflexo no corpo, quando a doença já foi para o corpo tem que ser tratado. Não tem jeito. E isso vai criar bem-estar para nós, espíritos. Aí também se une uma coisa à outra e a cura é obtida. Mas isso também vai do profissional que está ali, presente, atuante, dedicado, se mostrando interessado, porque se lida com a individualidade. Cada problema de saúde é cada paciente tem um problema de saúde. Então, a dedicação no desenrolar da profissão, junto ao paciente, ele é muito importante para a cura. Olha a responsabilidade, a boa vontade, o amor à profissão. Aquilo que nós falamos dos profissionais da saúde dedicados. Não é? A área da engenharia, que hoje se estende por vários ramos, mas está ligado ao ser humano, à vida de cada um. Ou um projeto de construção. Quantos malefícios podem ocorrer se não for um projeto feito com toda dedicação, com toda estrutura, no sentido exato da palavra, né? Estrutura de amor e de serviço bem feito, porque isso envolve vidas. E todo o processo engenhoso está ligado a vidas humanas, não é? Ele fala da área educacional, né, os professores aí, altamente... É quase dispensável se falar, porque nós lidamos com o quê? Com a criança, a começar da criança. E hoje nós vemos os professores falando, né, Amandinha? Nós vemos professores falando que a questão às vezes não está na criança, não está no adulto, está no adulto, no pai, na mãe. O filho, ele simplesmente recebeu a educação de casa, a educação não tão correta assim que os pais lhe passaram, lhe transmitiram. Então, o professor, entre aspas, vai ter uma árdua tarefa aí. Não é? É função do professor? Não. A educação se recebe em casa. Na escola, é o aprendizado, é outra questão, é a alfabetização, é uma série de coisas que, querendo ou não, vem da educação que ele recebeu em casa. A boa vontade de aprender, a condição,
não é? A disponibilidade. Ele já traz essa bagagem. O professor, ele vai o quê? Ele vai buscar adentrar esse mundinho de cada cabecinha para saber de que maneira aquele aluno pode assimilar o que está sendo passado para ele. Um professor altamente dedicado, amante da profissão, ele vai ter essa virtude chamada paciência para poder fazer essa transmissão. Porque é a função dele. Essa é a função dele, é transmitir o conhecimento. Não é? Agora, o professor que lida com o aluno em massa, é que nem um médico que também lida em massa. Não é? Cada um é cada um. Ele tem uma técnica para transmitir o aprendizado no geral, só que cada um vai assimilar de uma forma. E aquele mais paciencioso, não é? Mais dedicado, ele vai perceber em cada um deles como é que foi essa assimilação. Né? A área do julgamento, ele diz aqui no texto, aí os profissionais do direito, não é? Ali está na mão do profissional, os juízes. Gente, o juiz está na mão dele o destino de uma vida. Olha a perspicácia que esse profissional tem que ter, o bom senso, não é? Para saber como conduzir aquele destino a partir daí. Algo que dê errado compromete toda uma vida. Será que uma só? Às vezes de uma família inteira. E do próprio profissional. Não é? Porque são profissionais que, assim como na área da saúde, por exemplo, é só um exemplo, porque existem outras profissões também delicadas como essa, que se há um erro, o profissional compromete toda a sua carreira. Não só por uma questão divina, não só por uma questão de posição no mundo da profissão dele. Não, não é por isso. Não é por isso. A questão é pessoal mesmo. É pessoal. São criaturas que podem ter toda a sua carreira depois ameaçada por um daqueles que foi prejudicado por ele. É delicadíssimo. Não é? Quem trabalha no ramo das finanças também é complicado. Quem trabalha com o dinheiro do outro. Não é? Eu falo que eu vejo muito dinheiro todo dia, mas não é meu. Não é meu. E aí, entra a questão da índole, do caráter. Não é meu, mas pode ser, não pode? Pode, a gente sabe que pode. Não é? Aí entra a questão da consciência, do caráter, da índole, de saber lidar com aquilo. Não é? Hoje ele está ali, à minha mercê, mas não é meu. Amanhã o dono quer, vai querer. Então, não adianta. São coisas que amanhã a gente vai responder por isso. Não é? É tentador? Depende. Depende. Depende da importância que se dá aquilo. Depende, não é? Cresce a vontade, aquela coisa, nossa, se eu ganhasse tudo isso, se eu tivesse tudo isso, né, minha vida seria diferente. Olha, eu vou até dizer algo para vocês, assim, é uma experiência bem pessoal. No começo, não que a gente sinta aquela, eu quero ter, não, mas se eu tivesse, nossa, minha vida seria bem diferente se eu tivesse. Mas olha, é só o primeiro, segundo dia, porque depois, aquilo passa a fazer parte 10 horas por dia da sua rotina, você já nem olha, mas para quem nem tanto faz um 0 a mais ou um 0 a menos, é tudo igual. Para começar, não é meu. Né? Então, e a gente aprende realmente a ver outra coisa muito importante nesse ramo. Dinheiro não é tudo. A gente vê lá os zeros à frente de alguns algarismos. Mas o tamanho do problema que a criatura tem, não dá. Haja zero aqui para resolver esse problema e não dá para resolver. Não é? Então, tudo isso é fator de aprendizado. Olha como nós aprendemos a lidar com a nossa vida. Não é? Tão material, tão física.
E Joane diz aqui uma coisa muito interessante. Faça da sua profissão, eu vou até ler a frase, que é muito importante, ele fala assim, faça que a sua profissão seja um hino de ventura para o seu encontro com Deus por meio de seus semelhantes. Olha, isso nada mais é do que a profissão bem exercida. Quer dizer, o seu encontro com Deus através, né, dos seus semelhantes. E para encerrar, a última frase do texto nos diz que o trabalho material, ele é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal. Porque conquista valores incalculáveis com que o espírito corrige as imperfeições e disciplina a má vontade. Por quê? Só esse último, essas duas últimas palavras já nos servem. Por quê? Porque nós somos obrigados a trabalhar e temos que acabar gostando do que fazemos. Então, corrija a má vontade. Gente, então, esperamos de coração que nós possamos ter, assim, bom material para reflexão. Porque esse é o nosso mundo real. Alguém quer fazer alguma pergunta, uma colocação, complementar? Você falou que às vezes aparece uma oportunidade, né, para a gente crescer, mas às vezes é um teste, que a gente tem que ver se a gente tem que aceitar ou não, é isso? É. Não é só vir a oportunidade e eu falar, chegou a minha hora, eu aceito e vou tentar ou não. Você pode até tentar, veja bem. Aí vai muito da sua vontade, de tudo que envolva tudo isso. A questão é como exercer. Compreendeu? Eu estou perguntando assim, experiência própria, porque eu sempre trabalhei mais na parte técnica, né? E apareceu uma oportunidade que é um pouco mais administrativa. E eu aceitei. Sim. E tô com algumas dificuldades, né? Pela falta de experiência mesmo, né? Sim. E às vezes, assim, infelizmente eu fico até um pouco arrependido, tá? Será que é isso mesmo que eu devia ter feito? E por isso que vem as dúvidas, né? Por isso que eu tô perguntando. Qual é seu nome? Daniel. Daniel, tá. Daniel, realmente, quando nós mudamos não precisa nem ser de área totalmente, mas de posto, não é? Nós vamos enfrentar as dificuldades do desconhecido. E isso gera realmente insegurança, né? E às vezes até bate pode nem ser real, mas aquele falso arrependimento, sabe? Porque é tão cômodo para nós, né? Chegar todo dia e saber o que fazer, não é? É cômodo, é automático. É automático, você sabe o que fazer. Quando de repente você chega lá, ai meu Deus, e agora? Por onde começa, né? Depende de alguém, né, para auxiliar. Isso é comum a todos nós quando mudamos de cargo, principalmente promocional. Né? Sempre isso acontece. Agora, veja bem, nós não podemos levar isso como uma prova no sentido de que eu não deveria aceitar, mas o meu livre-arbítrio fez com que eu aceitasse, mas eu estou no caminho errado. Não. É um desafio. É um desafio. Aquela coisa. Nesse tipo de posição, de situação, se você não tiver que ficar nessa posição, nesse lugar, você não vai ficar. Vai acontecer algo que também vai tirar você, não é? Dessa condição, dessa posição que você ocupa hoje. Então, nós não temos que ficar preocupados com isso. Você aceitou? Ótimo, aceitou o desafio. Você ia saber se era ou não? De repente, você ia ficar lá marcando passo na sua área técnica, sem aproveitar as oportunidades. Porque muitos de nós, gente, até desculpa, Daniel, não é diretamente, não é em relação a você. Mas sabe o que acontece com muitos de nós? Às vezes nós não queremos sair da zona de conforto.
Porque o aprendizado novo vai mexer um pouco com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Aí eu vou dizer que eu não sei. Não, pelo menos eu fico aqui, eu já sei tudo, né? Já sei tudo. Porque aquela ânsia, aquela vontade de aprender o novo, ela tem que ser muito forte. Ela tem que ser muito forte para que você realmente consiga vencer todas as batalhas do dia a dia do novo aprendizado. Só que ele é gratificante. Dando certo ou não, ele é gratificante. Porque para o espírito é um aprendizado novo. Agora, nós ficarmos todo dia naquela mesma função, isso é um pouco da nossa vaidade também, hein? Não aproveitar as oportunidades, porque, eu não. Eu vou correr o risco de errar? Eu não quero errar, não. Então, eu quero ficar aqui onde eu estou mesmo. Só que errar faz parte da evolução. Isso é até frase batida, não é? Mas aí começa a aparecer um pouco de remorso, assim, né? Pô, apareceu aquelas oportunidades. Você tá vendo? Eu não peguei. E aí? Começa a pensar, né? É bom tentar, né? Vamos arriscar. Vamos arriscar. Mais alguém? Serginho. Bom dia, gente. Essa palestra só me lembrou uma história, talvez você tenha lido, do Irmão X, na qual é um casal e o rapaz ele tem uma profissão simples e a mãe da menina já tinha desencarnado e o rapaz não conseguia subir de cargo, não tinha jeito. Ele trabalhava, outro pegava o cargo dele. E ele era muito competente, mas não conseguia. E a sogra, no plano espiritual, começou a dar uma mãozinha, né? Deixa eu ver o que está acontecendo. Aí a sogra percebeu que a espiritualidade não deixava ele ter a promoção. Ela foi conversar lá em cima. Ué, minha filha precisa melhorar de vida, né? Afinal de contas, você vê que essa coisa existe até do outro lado, né? Essa ajudinha. Aí ela foi lá. Faz parte, Sérgio, faz parte. Aí um dos que cuidavam do lar da menina falou: tá bom, nós vamos ajudar, não tem problema. E eles abriram caminho. Aí ele já teve a promoção em seguida, começou a ganhar mais, começaram a viver num lugar melhor. Ele começou a sair com os amigos, ele começou a beber, ele começou a jogar, ele começou a sair com mulheres, ele começou a não ficar mais em casa. E a sogra desesperada foi falar lá no plano espiritual de novo: o que está acontecendo? Agora você sabe porque a gente estava impedindo. Aí, obviamente, então, só para terminar a história, é legal essas histórias do Irmão X, porque são curtas, e no final das contas ele fica doente. Perde o emprego, volta para a antiga profissão, graças a Deus, e estava tudo bem. E a sogra falou: agora sim, agora está perfeito. É bem isso. Tá vendo? Por que às vezes não pode acontecer? Por quê? E a criatura cai naquela questão: mas Deus está sendo injusto comigo, né? A primeira coisa, né? Nossa, a injustiça de Deus, eu faço tanto e não consigo. Cada um tem o que precisa. Nós temos o que precisamos. Temos que lutar? Sim, a luta faz parte da nossa evolução, do nosso livre-arbítrio, faz parte da natureza. Temos que correr atrás, sim. Mas isso não quer dizer que iremos conseguir. Só que o não comodismo, a luta, já é um mérito a nosso favor. Fomos atrás, não é? Agora, como bons cristãos que somos, porque nós somos, né? Todo mundo é bom cristão. Então, nós vamos compreender, nós temos que compreender o porquê que não acontece. Porque não era para acontecer. Parece simplista demais falar isso, né? Não era para acontecer. Gente, vamos amar aquilo que temos, continuar correndo atrás, sim, do que desejamos profissionalmente, sem prejudicar ninguém. Qual o problema? Qual o problema? Nós não temos toda a condição para isso? Temos. Temos que fazer, não é? Agora, dar murro em ponta de faca é outra questão. Mas como é que eu vou saber se eu estou dando murro em ponta de faca? Estou fazendo e não está acontecendo. Nós não sabemos. Nós só vamos saber na prática. Até onde foi toda essa nossa luta e não termos conseguido. Mas será que nós não conseguimos nada nessa luta? Conseguimos muito. Nós conseguimos muito. Aprendemos uma porção de coisa, conhecemos as pessoas que conviveram conosco, não é? Conhecemos o nosso potencial, as nossas fraquezas, as nossas forças. Agora, a posição profissional,
nessa questão, nem sempre ela seria adequada a nós. Não é? Acabou nosso tempo, né, Paty? Ainda tem uma perguntinha. Tem uma da internet, vamos responder rapidinho, é do Dalmo. Ele pergunta o seguinte: quando trabalhamos para o bem, podemos redimir nossos pecados? Opa, oi Dalmo, bom dia. Com certeza, Dalmo. Veja bem, a questão é a seguinte: quando nós trabalhamos para o bem, nós vamos desenvolvendo, manifestando potenciais positivos. Não é? E essa prática, junto ao nosso semelhante, que depende do nosso trabalho profissional, faz com que possamos ir até pagando débitos anteriores da nossa vida espiritual. Pode fazer, sim. Porque dentro do aprendizado, nós vamos fazendo o quê? Pegando a borrachinha da vida, apagando aquilo que está errado e escrevendo o certo. Que dia após dia nós aprendemos. Então, à medida que nós vamos aprendendo, nós vamos corrigindo os equívocos, substituindo pelo certo. E isso, em outras palavras, é justamente como você coloca, Dalmo. É a remissão dos pecados. Não é? Então, não só podemos, como devemos. Mas vamos, a partir de agora, mudar a nossa posição mental a respeito das nossas posturas profissionais. Que Deus abençoe a todos nós. Que possamos ter uma semana tranquila, de muita paz, onde nós vamos procurar da melhor forma possível desenvolver todos os nossos potenciais dentro da profissão de cada um. E quando nós vermos alguém em alguma dificuldade nesse sentido, dar um toque, não é? Saber exatamente usar a palavra certa no momento certo para a pessoa que está precisando. Que Deus abençoe a todos nós. Agora, nesse momento, já envolvidos com a luz e o amor do Pai Maior, que essa luz, esse amor, através de nós, se expanda e atinja as mais diversas pessoas, os mais diversos lugares, bem como os recém-chegados à pátria espiritual, para que tenham paz e entendimento. Que esse amor, essa luz, cheguem a todos que acabam de perder um ente querido, para que tenham conforto e força. Que essas vibrações alcancem nossos lugares de trabalho, harmonizando a todos para que a paz, o respeito prevaleçam. E que esse amor, essa luz, essa paz, cheguem aos nossos lares, envolvendo a cada um que ali se encontra. E assim, com gratidão profunda, a Deus nosso Pai e aos nossos amigos da espiritualidade maior, que nos receberam, nos acolheram. Que essa paz, essa tranquilidade permaneça conosco no decorrer da semana. E que tudo que nos foi dito aqui hoje, possamos refletir e colocar em prática, para que possamos dia a dia aprender mais e fazer o nosso melhor. Que a paz do Mestre Jesus estejam sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus.